Olá, muito boa tarde. Estamos mais uma vez reunidos para a lição número 4 da Escola Sabatina. Nestas palavras cruzadas nós iremos abordar um assunto da misericórdia e da justiça nos Salmos e em Provérbios. Vamos de alguma maneira perceber qual era o plano de Deus para a sociedade israelita no tempo do Antigo Testamento e tentarmos perceber até que ponto os ensinamentos que aí temos nestes textos que estão explanados aqui na lição, perceber qual a aplicação que nós hoje no nosso dia-a-dia podemos fazer deles também. É verdade. E poderia começar por dizer que o verso áureo nos diz que devemos fazer algo prático e positivo aos pobres, órfãos, aflitos e também aos necessitados, porque ao favorecermos o nosso semelhante, nós sairemos favorecidos. E o resultado é benéfico para muito mais gente, e porque esse benefício poderia facilmente abranger a humanidade inteira. Exatamente. Porque, na verdade, quando Deus implementou ou pediu que o povo de Israel implementasse essa prática no meio deles, era no sentido não só de não existirem pobres e necessitados dentro da nação, mas que, por intermédio do exemplo da nação israelita, eles pudessem influenciar outros povos. Nós, muitas vezes, quando abordamos este assunto da pobreza e da riqueza e estudamos no âmbito da filosofia cristã, Sim. Vemos que existem, muitas filosofias cristãs, entre aspas, que falam da teologia da prosperidade, não é? E que diz mais ou menos isto: se tu fores abençoado por Deus, tu não te vais preocupar, porque Deus vai-te acumular de riquezas, Deus vai-te dar os bens materiais, tu não precisas ter problemas. E então, isso pode ter algum fundo de verdade, mas nós vemos que existem circunstâncias várias para nós explicarmos até socialmente a pobreza, não é? Sim. E sabemos que na nossa sociedade basta pensar só que no mundo existem cerca de 1 bilhão de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. É verdade. Dentro deste 1 bilhão, alguns não têm mesmo o mínimo indispensável para satisfazer aquilo que são as necessidades básicas de comida. Ora bem, nestas circunstâncias, nós vemos que no mundo existe um grande problema de distribuição de riqueza, Sim. de distribuição de bens essenciais. Não estamos a falar de bens, de habitação, Sim. Estamos a falar daqueles bens mais básicos. Sim. E sabemos que em certas regiões do globo, particularmente em África, se pensarmos na África subsaariana, Sim. então as carências aí são tremendas. São tremendas. E sabemos que não é, portanto, lógico pensarmos isto. Aquelas pessoas estão assim porque Deus não lhes dá bênçãos materiais. Mas não é. Não é verdade isto. Não. Esta filosofia é uma filosofia enganadora. Sim. Porque, e é isto que se passa na tal teologia que falámos, da teologia da prosperidade. Se Deus estiver connosco, nós vamos ser ricos. Se Deus não estiver, vamos ser pobres. Isto é um ensino enganador. Sim. Porque a má distribuição da renda também passa muito por o egoísmo humano do ser humano. Sem dúvida. E muito mais, porque se no passado os líderes religiosos é que tinham esta obrigação de transmitir esses valores Exatamente. ao povo, hoje os líderes políticos, mais do que os religiosos, é que têm a maior fatia para a distribuição equitativa da renda. Exatamente. E Deus, ao implementar esta ideia da melhor distribuição da renda, era para que as desigualdades sociais não fossem tão acentuadas. Claro. Para que no mundo
que Deus estava a idealizar para o ser humano, houvesse maior equilíbrio entre as famílias, coisa que hoje não se vê. Exatamente. O desequilíbrio é tanto que o fosso existente entre ricos e pobres é muito grande. É muito grande. É muito grande. Nós vemos na nossa sociedade que o número daqueles que detêm a grande maioria, 80% da riqueza, está concentrada num grupo pequeníssimo de pessoas. E o restante da riqueza está distribuído por uma infinidade de pobres. E é por isso que, de facto, este mundo é um mundo de convulsão social, é um mundo que tem tendência, sobretudo naqueles países, talvez menos na Europa, onde há um equilíbrio maior por causa da segurança social, que é muito forte. Não é? São os tais direitos que foram adquiridos ao longo das várias gerações. Ora bem, tirando essas sociedades, como as sociedades europeias ocidentais, onde de facto existe o maior equilíbrio, onde a pessoa que fica desempregada não fica desprotegida e a morrer de fome, porque tem a segurança social, etc. Mas tirando estes países assim, a maioria de todos os outros vive num permanente litígio entre muito pobres e muito ricos. Esse é o grande problema do desequilíbrio social. E só mais um ponto, irmão Mário. Normalmente, a riqueza como é que eu podia dizer? É de gerações, não é? São famílias que vão mantendo a tradição de tendo dinheiro, posses e tudo mais. No Velho Testamento, Deus tinha já programado, quer dizer, que houvesse, de alguma maneira, uma barragem contra a concentração da riqueza. Não é verdade? Sim. Nós falamos e sabemos que existia no Talmud uma lei, que é levítica, quer dizer, que é uma lei bíblica, em que, durante um período de 7 anos, ao fim de cada 7 anos, haveria de haver um resgate daqueles que, por qualquer circunstância adversa da vida, tinham sido escravizados por alguém. Exatamente. E mais, não só a pessoa que vivia na situação de escravatura, mas também os seus bens, no fim dos 7 vezes 7, dos 49 anos que representava isso, haveria o ano sabático em que aí todas as pessoas deveriam ser resgatadas e voltadas à sua condição inicial. Exato. Infelizmente, o povo de Israel foi-se esquecendo destas leis. E quando chegámos ao tempo de Jesus, nós víamos, de facto, a necessidade de proteger as viúvas, não é? Que, pelas condições naturais da sociologia daquele tempo, eram pessoas desamparadas, não é verdade? Dos órfãos também. E a necessidade de se falar desta... Porquê? Porque não tinham sido cumpridas estas normas que Deus tinha dado através de Moisés no início da formação do povo de Israel. E realmente nós podemos dizer assim, é verdade que depois do pecado existem condições para haver sofrimento, para haver pobreza, etc., mas Deus criou os mecanismos para que, em termos sociais, houvesse um equilíbrio e não se produzisse cada vez mais ricos, por um lado, concentração de riqueza por um lado, e depois um grande grupo de miseráveis por outro. Porque, na realidade, este projeto só teria pernas para andar se o povo se mantivesse numa estreita ligação com Deus. Claro, claro. Porque, irmão Mário, porque a natureza humana é isso, a natureza humana é assim. Fora de Deus nós não conseguimos. Não conseguimos. Nós somos egoístas por natureza. Nós queremos, se temos aqui este dinheiro é para mim. É verdade. Por mais boas ideias que nós tenhamos, a natureza humana é assim. Nós quanto mais terríveis. temos, mais queremos. Sim, somos então terríveis. E o povo foi se esquecendo sistematicamente de uma orientação que, se bem aplicada, traria não só bênçãos materiais para o povo, mas como também bênçãos espirituais para toda a nação. Exatamente. Nos textos que temos em Salmos, os Salmos, a maior parte deles, uma grande parte deles escritos por Davi, eles são, como diz a lição de segunda-feira, eles são um cântico de esperança para os oprimidos. Davi mostra-nos que em muitos salmos existe aquela ideia de que um dia a justiça, o juízo vai equilibrar as coisas, não é?
Há essa esperança Sim. mantida para aqueles que são oprimidos, para aqueles que, pelas circunstâncias da vida, vivem numa situação de grande pobreza, e vemos que, como nos diz o texto, embora neste momento o mal e a injustiça pareçam permanecer e pareçam triunfar, sabemos que no fim não vai ser assim. E esta é uma esperança que nós mantemos. Mas não devemos só manter essa esperança, nós temos a responsabilidade também de minorar o sofrimento à nossa volta. E vemos que foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo fazia, um grande ensinamento que Ele nos deu é que as curas deveriam ser feitas ao sábado. Foram feitas ao sábado. Ele fê-las ao sábado. Porquê? Porque o sábado era um dia especial. Sim. Mais do que qualquer outro, então, deveríamos fazer bem ao próximo. E se ele tinha a hipótese de curar aquela doença, pois bem, porque não havia de fazer no sábado. É verdade. Não é? Mas não foi bem compreendido. Não foi bem. Esse foi um dos motivos que levou à sua crucifixão. É verdade. Que aqui vemos que Deus vê e ouve a angústia e os problemas do seu povo. Exatamente. Não é? Então, este Salmo 13, 18 é muito interessante, diz assim: pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. É verdade. Este é um texto verdadeiramente do rei Davi, verdadeiramente incrível. E, portanto, há uma mensagem atual para nós nos Salmos. E o Salmo 82 é um apanágio disto que estamos a dizer. Pode-se traduzir: fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com o aflito e procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Porque é aqui mencionado também os juízes iníquos que faziam a justiça mediante enfim, o pagamento, não é verdade? Sim. O pagamento. Exato. Isto é uma coisa impressionante, é uma coisa incrível. E nós vemos hoje no nosso mundo com a corrupção que isso acontece de facto, mas não é novo, não é? Não é. Na sociedade humana, infelizmente, é uma coisa que se repete. Porque o problema que se coloca na lição de segunda-feira é a questão da justiça. Exatamente. O que é a justiça? As pessoas querem saber o que é a justiça, como é que é. Porque aos olhos humanos, nós fomos educados e aprendemos isso nas universidades ou nas escolas onde passamos, que fazer justiça é dar a cada um o que merece. Claro. Mas nós, do ponto de vista bíblico ou teológico, nós sabemos que a justiça não é isso. Porque se Deus nos desse aquilo que nós realmente merecemos, nós estaríamos condenados, sempre. Então, como é que nós vamos encontrar um equilíbrio? Porque, tal como o irmão Mário disse bem, os juízes no passado só viam ou só olhavam para os seus interesses pessoais. Exatamente. Está a ver? E muitas vezes o coração humano é enganoso. Eu que sou juiz, estou a defender uma causa, eu olho para um arguido, olho para um outro, eu digo não, eu gostei mais daquele, se calhar tenho mais empatia por ele, e é assim que as coisas acontecem. E outras vezes eu suborno, ou até mesmo jogo de influência. Exatamente. Isso é o que nós vemos no nosso mundo, quer dizer. Temos tantos casos, há tantos casos em tribunais, que depois se descobre que de facto houve favorecimento por circunstâncias de verbo, muitas vezes por suborno, por dinheiro que circulou em grandes quantidades, não é? E sabemos que por isso os ricos ficam sempre bem nas situações. Estão quase que protegidos. Estão protegidos, porque conseguem por várias artimanhas, por dinheiro que anda por fora, que suborna aqueles que detêm o poder, etc. E sabemos que é assim e que na nossa sociedade isso existe. Mas, de facto, clamava Davi, quando se sentia ele próprio também vítima da injustiça, da perseguição do rei Saul, não é? Sim. E é impressionante a vida de Davi, porque ele durante mais de 10 anos teve uma perseguição direta. Sim, e viveu, portanto, refugiado em cavernas, viveu, enfim, numa situação tremenda, e ele aí sentia-se, evidentemente, vítima da injustiça. Não é? Ele que sabia que tinha sido escolhido por Deus, não é? Que era eleito de Deus para o cargo. Qualquer pessoa, enfim, nós podemos pensar, eu se tivesse uma perseguição de 10 anos, era capaz de me zangar com Deus, mas afinal, Senhor, eu fui escolhido ou não fui escolhido? Talvez isso fosse, talvez não, foi com certeza uma prova também para o caráter de Davi, não é verdade? Nós sabemos isso. Então, vamos fazer uma pausa para ouvirmos uma música
vamos ouvir a música do pastor Pedro Esteves, que tem como título Silêncio Dentro de Mim, que é uma gentileza da Igreja de Avintes, do programa Sexta Noite. Espero que tenham gostado da música e nós aqui vamos prosseguir, não é, irmão Mário? Sim, vamos continuar. Ainda sobre os salmos, não é verdade? Nós sabemos que a maior parte dos salmos foram escritos por rei Davi. Sim. Ele foi o grande escritor dos salmos, mas o seu filho Salomão também foi um escritor, o próprio Moisés, sim, Asaf, estes foram os maiores, sim, escritores. Depois há alguns que se discute quem será o autor, mas sabemos que os salmos eram cânticos de louvor. Eles foram feitos sempre para serem cantados, para serem apresentados na sinagoga. E hoje nós, quando eu já tive esse privilégio, é verdade que para a nossa sensibilidade musical, a maneira como os judeus cantam os salmos, talvez a nós não nos diga muito em termos de sensibilidade auditiva, porque também não conhecemos, o hebraico, etc. Mas a ideia é que os sons das palavras hebraicas, eles têm uma conotação musical, de maneira que os salmos eram construídos já como quem hoje compõe uma música, porque os sons tinham um valor, digamos, musical, e é por isso que também nós estranhamos, uma vez que não conhecemos a língua. Eu ouvi um salmo cantado numa sinagoga, em hebraico, é evidente. Sim. E claro, o som não era aquela melodia que os nossos ouvidos estão habituados. Sim. Não é verdade? Mas pronto, de qualquer forma, sabemos que os salmos foram
construídos, foram escritos para serem apresentados como louvor a Deus, não é verdade? E muitos deles, o Salmo 101, por exemplo, ele 101:8 diz: de manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade dos santos todos os que praticam a iniquidade. Este texto mostra-nos aqui aquela ideia de que um dia a injustiça vai terminar, e nós sabemos que isto vai ser assim. Tem um simbolismo profético, é verdade que sim, porque na nossa sociedade hoje graça por todo lado a injustiça, não é verdade? Isso é verdade. E se nós vivermos como muitos cristãos honestos vivem, a percepção contínua destas realidades, de facto chegamos a uma altura que podemos até desanimar em termos espirituais, pensar afinal, esta sociedade é tremenda, está cheia de crime, está cheia de ódios, está cheia de guerras, está cheia, e ansiamos verdadeiramente por uma situação em que o verdadeiro juiz julgue com justiça toda a terra. É verdade. Isso só ocorrerá, evidentemente, com a volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, voltando a esta ideia, não é? Nós devemos, como Davi, honrar a Deus fundamentalmente pela sua misericórdia e pela sua justiça. E estes eram os pontos-chave. Deus, tu és misericordioso, eu estou a viver um momento tremendo de sofrimento, de angústia, de injustiça. Quantas vezes isso nos acontece, não é verdade? É verdade. Mais ou menos, de uma forma mais ou menos violenta, todos nós passamos por situações destas, mas o que Davi nos ensina é que ele próprio, que esteve, como eu dizia, numa situação de perseguição, por um homem que estava completamente sem estribeiras, cujo objetivo era destruí-lo, não é verdade? A viver esta situação, Davi teve ainda a coragem de, por mais do que uma vez, podendo ele próprio destruir Saul, não o fez. Não o fez. Sim. Porquê é que não? Porque ele dizia, como pode a minha mão levantar-se contra um ungido do Senhor. É verdade. Isto é uma coisa realmente... E aqui, na lição de terça-feira, antes de passarmos para a quarta, diz que e todos nós, na nossa liderança e nos nossos lugares de influência, temos a oportunidade de aplicar os princípios de liderança de Davi. Exatamente. De maneira a ajudar-nos a sermos uma bênção para os outros. Exatamente. Porque eu, muitas vezes, irmão Mário, fico a pensar, se talvez fosse eu teria tido uma outra atitude. Claro. Primeiro, eu sabia que Saul já não tinha a bênção do Senhor. A bênção tinha sido dada a Davi. Como é que nós, em meio a esta perseguição, vamos nos manter serenos, calmos, sabendo que estamos a ser injustiçados? Exatamente. Fiquei a pensar nós nisso. hoje, não, é que se isto se passasse numa semana, num mês, num ano, Sim, mas foram anos. É verdade. Foram mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Isto é uma coisa impressionante. Foram 20 anos. Exatamente. Como é que é possível haver, digamos, a capacidade, não é? Só um coração transformado é verdade. que poderia realmente ter esta resistência como Davi teve. E não é por acaso que na Bíblia é considerado o homem segundo o coração de Deus. Apesar de não ser uma pessoa perfeita, isso é um outro problema. Exato. Mas ele era um homem, um pecador com certeza como todos nós, mas que depois de se aperceber tinha a grande capacidade de se arrepender. É exatamente essa é a grande virtude do Porque rei Davi. Davi, diferente de nós, irmão Mário, o Espírito de Profecia diz que ele arrependia-se com muita facilidade. Exatamente. E eu fiquei a pensar nisso. Muita facilidade. A lição de quarta-feira, andando com o Senhor, eu nesta lição tirei uma parte extremamente importante, que é a parte do louvor ao Senhor. Fico a pensar que muitas vezes nós estamos muito preocupados em preparar e elaborar grandes sermões e palestras e tudo mais, mas o louvor tem uma parte importante, muito importante para aqueles que querem andar com o Senhor. E aqui Davi também ensina-nos que por intermédio do louvor nós podemos nos manter calmos, serenos e aguardando a justiça que vem de Deus. Exatamente. E termos aquela confiança como Davi teve, não é? De que mesmo que neste momento e agora não se faça a justiça
Sim. que nós aguardamos e que nós desejamos no nosso coração, não é verdade? Para connosco ou para com outros, mesmo que isso não ocorra, ter a certeza que virá a ocorrer, quer nesta vida, quer de facto no futuro. É verdade. E esta era, digamos, a esperança verdadeiramente que David vivia, não é? Os livros dos Salmos, os últimos livros, de facto, eles vão em crescendo e nós reparamos que, como diz aqui a lição, que os últimos 5 Salmos começam com uma ordem simples e direta, que é louvai ao Senhor. Exatamente. Louvai ao Senhor. Não é? O Salmo 146 depois, uma vez que estamos a tratar deste assunto da pobreza dos pobres, é um salmo particularmente em que a preocupação de Deus se volta realmente para os pobres e para os oprimidos. Não é verdade. E aqui na parte da quarta-feira, já nos últimos parágrafos, diz que Cristo veio a este mundo para andar e trabalhar entre os pobres e sofredores. Eles receberam a maior parte da sua atenção. E hoje, na pessoa dos seus filhos, que somos nós, ele visita os pobres e os necessitados, aliviando os angustiados e sofredores. Exatamente. Ou seja, há também aqui, irmão Mário, uma responsabilidade social da nossa parte, enquanto igreja, não é? E nós, felizmente, temos um departamento na igreja que também vem minorar um pouco o sofrimento e a necessidade das pessoas. A nossa ADRA Sim. é uma associação que, a nível internacional, tem uma influência muito maior do que os cerca de 20 milhões que nós somos poderia ter. De facto, quem concebeu a ideia de criar uma estrutura que possa assistir nas calamidades, nas desgraças que ocorrem e que haja uma assistência de facto presente nestas circunstâncias, teve com certeza a iluminação do Espírito Santo para que ocorra, porque a ADRA, de facto, quando existem grandes tumultos de caráter social, na verdade, nós sabemos que, de uma maneira geral, a ADRA está presente. E isso leva-nos a cumprir verdadeiramente a ordem do Senhor de proteger aqueles que sofrem, de socorrer os aflitos, que é o que nos diz este Salmo. E mostra-nos a preocupação este Salmo também. Diz-nos o texto aqui de Ellen White que, eliminando o sofrimento e a necessidade, não teríamos maneira de compreender a misericórdia e o amor de Deus, não conheceríamos o compassivo, complacente Pai Celestial. Jamais o Evangelho destaca tão bem a graça do que quando é trazida às regiões mais desprovidas e necessitadas. Portanto, se é verdade que nós temos que levar o Evangelho e o conhecimento de Jesus aos outros, também é verdade que nunca o devemos fazer sem tentar ao mesmo tempo minorar o seu sofrimento físico. Não é? Era assim que Cristo trabalhava, não é? Sim. Cristo passava a maior parte do tempo a fazer o bem, a curar, por exemplo, do que a pregar. Isto é uma coisa que às vezes nós não nos esquecemos. Nós nos esquecemos, porque de facto a importância de agir de uma forma para pôr as pessoas predispostas então a ouvir, o Evangelho. Então, na parte de quinta-feira, provérbios, misericórdia para com os necessitados. Aqui na lição de quinta-feira, nós podemos ver que, eu não sei se tive uma percepção diferente, mas fiquei com a ideia que a lição trouxe-nos um pouco a história de Salomão. Não é? Trouxe-nos a história de Salomão, que recebeu sabedoria para governar e, como havia pedido a Deus, só que Salomão depois perdeu-se. E eu fiquei a pensar que a sabedoria não era dele, era de Deus. E quando Deus... Ele perdeu-se quando pensou que a sabedoria era dele. É exatamente isso. Exatamente. Salomão é um exemplo tremendo. Realmente, nós com Salomão, um homem que teve o pai, enfim, que teve, não é? Que teve com certeza um mestre muito grande no ensino da verdade e do conhecimento de Deus, e que teve a humildade de pedir para ele, quando ele podia pedir tudo, não é? Podia pedir riquezas, não as pediu,
e talvez por isso mesmo Deus lhe tenha facultado, digamos, essas riquezas. Ele foi, o reinado de Salomão foi o mais rico de todo o reino de Israel, quer dizer, foi aí, mas é verdade que depois, talvez esse poderio, talvez essa importância lhe tenha subido, digamos, ao ego e verdadeiramente levou à sua perdição. Quando ele começou, por causa das mulheres, a esquecer-se da adoração ao verdadeiro Deus, então foi o descalabro. Chegou a adorar deuses pagãos. Deuses pagãos, por influência das esposas. Sim. E isso é uma coisa tremenda. Nós imaginamos como é que é possível, não é? Como é que é possível. Sabemos que ele depois arrepiou caminho e voltou para os caminhos de Deus. Sim. Mas não há dúvida que é uma mancha tremenda nós percebermos ou tentarmos compreender como é que foi possível este homem ter feito o que fez. Aqui nos textos que nos mostram que estão relacionados com a misericórdia para com eu gosto muito deste provérbio que diz o seguinte: o que oprime o pobre insulta ao seu Criador. O que oprime o pobre insulta ao seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. É verdade. É muito bonito este texto. Poderia ser um salmo, mas é um provérbio de Salomão, não é? E eu, irmão Mário, tenho aqui uma nota na lição que diz que a vida nem sempre é simples e em linha reta. Sim, é muito interessante. E provérbios alertam-nos para as diferentes circunstâncias, escolhas que influenciam a maneira como a vida é vivida. Exatamente. Mesmo entre aqueles que são fiéis a Deus. Exatamente. Eu fiquei a pensar na história de Salomão. Não estou verdade. aqui para dizer se foi certo ou não, mas mesmo nós que estamos nos caminhos do Senhor, exatamente, muitas vezes fazemos em determinados escolhas momentos fazemos escolhas e as escolhas erradas de Salomão tiveram consequências não só para a família dele, como para a nação. Para a nação, foi a partir de Salomão que houve a cisão entre o norte e o sul, quer dizer, foi a partir do seu reinado que o reino de Israel e o reino de Judá se dividiram, se separaram, não é? O reino do norte e o reino do sul. E isso foi consequências, e nós imaginamos como é que um homem tão sábio, não é? Se deixou enredar, mas o diabo tem é muito mais sábio, digamos, tem muito mais capacidade e conseguiu de facto enredar Salomão na sua grande importância, levado o seu ego ao ponto máximo, de forma a que ele fizesse escolhas tremendamente erradas. E como consequência, quer dizer, os seus filhos, toda a sua família, tudo o que se gerou destas más decisões, teve como consequências políticas esta separação e esta cisão que foi, digamos, foi irremediável. Isto manteve-se na história para o futuro. Foi, de facto, uma coisa tremenda. Como é que este homem, que no princípio estava tão bem, não é? Que tomou as decisões mais corretas, que pediu a Deus apenas sabedoria, que não pediu riqueza, como é que este homem depois teve o comportamento que teve? Portanto, nós sabemos que às vezes há a tendência, e aqui o texto diz-nos, e Provérbios muitas vezes diz que, enfim, a riqueza é consequência do homem que trabalha, não é? Enquanto que o preguiçoso colhe os frutos dessa preguiça, etc. Tudo isso. Isto também é verdade, muitas vezes, quer dizer, sabemos que há pessoas que são, enfim, preguiçosas, ou que quando podem, enfim, como a formiga que durante o verão armazena para o inverno. Sabemos que há muitos que não têm essa sabedoria e não o fazem, não é verdade? E depois sofrem também as consequências dessas más escolhas, dessas más decisões. Mas sabemos que, não é? A riqueza nem sempre é o resultado das bênçãos de Deus. É verdade. A riqueza muitas vezes é o resultado do suborno, do roubo, de meios de trapaça, etc., que são condenados por Deus. Podemos dizer, mas Deus não intervém aqui. Bom, Deus não intervém na vontade humana, Deus não muda a vontade, digamos. Isso é verdade. Porque Deus respeita as decisões dos homens. E embora Deus esteja ao leme, para que o mundo não se autodestrua, não é verdade? Sim. Há muitas decisões erradas que são tomadas e que são de responsabilidade de indivíduos, e Deus não vai intervir aí, porque Deus deixa que as coisas sigam o seu percurso para os homens até perceberem o resultado das suas más decisões. Essa é realmente... E falando sobre a riqueza, que nem sempre é resultado das bênçãos, logo a seguir o texto diz que a fidelidade a Deus é sempre vista como mais importante e extremamente mais compensadora do que o lucro material. É o texto de Provérbios. Melhor é o pouco com justiça
Tu que há abundância da colheita com injustiça. Então, se calhar, as notas finais, irmão Mário, para terminarmos aqui a lição. Sim, senhor. Nós poderíamos, enfim, para de alguma maneira encerrarmos o estudo, eu tinha perdi aqui. No nosso mundo, sim, existe, como vimos, uma imensa multidão de miseráveis, de pobres, de explorados, de injustiçados. Sabemos que nem sempre nesta vida a sua situação social, a sua situação se vai corrigir. Sabemos que isso não é possível porque a condição humana, a condição de quem dirige o mundo, sabemos que é assim, que mantém este status. E digamos que temos que perceber que isso também é uma preocupação do próprio Deus. Isso é verdade. Deus preocupa-se com a situação do pobre, do oprimido, do explorado. E tem permitido até, inclusive, ao longo da história da sociedade humana, que movimentos comunistas e outros tenham de alguma maneira vindo proteger os mais fracos, os trabalhadores. E sabemos que Deus atua desta forma, não é verdade? E hoje há forças sindicais e outras que protegem aqueles que de facto dependem apenas do seu trabalho e não têm bens. E essas pessoas também nos devem merecer respeito, apesar de terem muitas vezes outras filosofias de vida diferentes. Mas a preocupação de Deus para com aqueles que sofrem, para com os oprimidos, para com os explorados, deve ser também a nossa preocupação. A nossa preocupação, é verdade. Essa é, digamos, a mensagem que esta lição nos traz, porque nós, no nosso microcosmos que vivemos, na nossa igreja, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, devemos, na medida daquilo que podemos também fazer, eu acho que temos essa responsabilidade de ajudar aqueles que estão ao nosso lado necessitados. É verdade. Então, que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus, e que não nos esqueçamos que, tendo muito ou pouco, temos sempre em mente e no nosso coração o desejo de aliviar o sofrimento e a dor daqueles que mais necessitam. Que o amor de Jesus possa ser a mola impulsionadora para podermos então ajudar aqueles que são, aos nossos olhos, os mais carenciados dessa sociedade. Sim. Seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém. Amém.